com alegria e com muita alegria que nós nos encontramos novamente, quase já na véspera do Natal, do nascimento do Menino Deus, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores da TV Primer, TV São José, a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E nós terminamos o 4º domingo do Advento. Advento, essa palavra advento vem do verbo latino advenire, que quer dizer chegar, vir. E a palavra advento em si, então, diz a chegada, a vinda do Cristo Jesus, que veio para o nosso bem, para a nossa salvação. E quantos que, a cada passo, como ex-alunos meus me perguntavam por que essa diferença, por que não coincide o início do Advento com o 1º dia de janeiro, que é o Dia Mundial da Paz. Aliás, esse Dia Mundial da Paz foi instituído em 1956, quando me consta, pelo Papa São Pio VI, e pedindo que todos rezássemos pela paz no mundo, porque ninguém pode conceber como é possível todos nós filhos do mesmo Pai e, no entanto, tantas mortes, mesmo de crianças ou de pessoas idosas, a juventude, às vezes casais recentemente casados, o marido é convocado, é obrigado a ir para a guerra e nunca mais, quem sabe, a esposa consegue vê-lo, somente um dia na eternidade, porque na guerra ele parte desta vida para outra. Eu tive ocasião já de visitar alguns cemitérios na Europa, onde estão enterrados milhares e milhares de pessoas que batalharam na guerra e partiram desta vida para a outra. E é uma tristeza, então. E quantas pessoas que viveriam tão felizes nesta vida e que partiram prematuramente desta vida para a eternidade. O grande filósofo e, igualmente, o grande intelectual Sêneca, ele deixou escrito para nós, ele viveu 2000 anos antes de Cristo. E o que ele disse para nós? A virtude que, por certo, é mais agradável à Trindade Santa, mais agradável a Deus, é a virtude da gratidão, a virtude do reconhecimento. E quantas pessoas hoje em dia se esquecem ou se esqueceram desta virtude? Primeiramente, o nosso reconhecimento para com Deus Pai, aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida, sabermos ser agradecidos para com Deus, mas também ser agradecido para os nossos semelhantes. Quantos favores que recebemos num dia, por exemplo, ou numa semana, de nossos semelhantes, às vezes pessoas nem sequer conhecidas nossas, mas, no entanto, nos prestam algum favor. Devemos saber reconhecer e saber agradecer. Não custa dar um sorriso, não custa dizer um muito obrigado. Ainda mais, quantos filhos
quantos netos, quantos bisnetos não sabem agradecer ao pai, ou ao avô, ou à bisavó? E quanto nós não estaríamos vivendo se não fossem os nossos antepassados. É uma geração após outra geração, vão se sucedendo. Eu me lembro quando era pequeno, por exemplo, o respeito que a gente tinha para com um avô, e mais tarde também com o pai, por exemplo. Saber agradecer, saber ser bom. E o melhor modo de agradecer aos pais, mesmo aos avós, é a pessoa seguir sempre pelo caminho do bem. O caminho que Deus nos apresenta, que nos leva à salvação eterna. Então, é muito importante que nós saibamos acolher a vontade de Deus. Mas estava falando também sobre o Advento. Então, ex-alunos meus, ou mesmo muitas pessoas, por que não coincide o tempo do Advento com o primeiro dia do novo ano? É porque a igreja quer que nós preparemos o nosso coração, a nossa mente, para o nascimento do Salvador Cristo Jesus, aquele que nasceu em tudo igual a nós, não deixando de ser Deus, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Mas ele em tudo igual a nós, menos no pecado. Então, nós devemos lutar nessas 4 semanas de Advento, e que terminou agora domingo passado, 4º domingo, prepararmos-nos no nosso coração e na nossa mente para acolher a Cristo Jesus. E todos nós sabemos que se nós vivermos na amizade com Deus, na amizade com Cristo e Nossa Senhora, e consequentemente também na amizade com os nossos semelhantes, nós viveremos sempre mais felizes, mais positivos em nossa vida, mais alegres, porque então vivemos na graça e na amizade de Deus. E agora, que sabemos também que longe de Deus ninguém é feliz. E o tempo do Advento é um tempo mais de interiorização, onde devemos procurar olhar para as verdades eternas. O ser humano muitas vezes é muito propenso para as coisas passageiras, para tudo aquilo que logo passa e que não traz resultado positivo para a nossa vida. Há muitas pessoas que são muito materialistas, e todas as pessoas que são materialistas, que não têm o pensamento e o coração voltado para a eternidade, vai ficando vazio, vai ficando angustiado, vai ficando quase sem esperança, por assim dizer. Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos o nosso corpo, a matéria, mas dentro de cada um de nós existe também o espírito, a alma imortal. E as faculdades da alma imortal são exatamente a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso raciocínio, e especialmente, lembremos-nos sempre que, mesmo quando nós morrermos na nossa matéria, no nosso corpo, mas o nosso espírito é imortal. E levaremos então para a eternidade tudo aquilo que tivermos realizado de positivo em nossa vida. E por isso,
Aliás, Cristo Jesus diz em certa passagem da palavra de Deus, onde Cristo Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Então, apenas preocupado, ou fazendo oração, mas sem unir a oração à ação, ou seja, as boas obras. Lemos claramente em Marcos capítulo 7, versículo 6. Repito novamente, este povo honra-me com os lábios. E também em São Tiago, capítulo 2, versículo 17, onde nós também lemos: a fé, a oração, sem as boas ações, sem as boas obras, não trazem nenhum resultado para a vida de eternidade. Então devemos sempre saber unir oração com as boas ações. Fazer algo positivo em nossa vida, porque a única coisa de bem que nós levamos para a eternidade são as boas ações, as boas obras. E tudo que nós fizermos de positivo, seja oração, seja boas ações, a caridade, enfim, tudo isso estará registrado no livro da lei, no livro da eternidade, no livro onde Deus tem os anjos que anotam tudo aquilo de positivo que nós realizamos nessa vida, mas também anota aquilo que é negativo. E quando então nós partirmos desta vida, esse livro será aberto, e se nós tivermos passado por esta vida com muito mais obras positivas, boas ações, oração realizada com fé, a participação da Santa Missa, a reza do terço, enfim, as boas ações, então o que acontece? Porque lemos, por exemplo, se nós abrirmos Mateus, capítulo 25, 34, onde nós ouviremos, então, Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Olha, encontrei, capítulo 25, versículo 34. Onde nós ouviremos, aliás, os nossos antepassados, todos que passaram por essa vida fazendo bem, já ouviram há muitos anos, ou há poucos anos, quando partiram dessa vida, as palavras de Cristo Jesus: vinde bendita, vinde bendito de meu Pai, possui o reino eterno, o céu que vos estava preparado desde toda a eternidade. E para nós será uma alegria, a felicidade eterna. Isso, então, procuremos olhar, cuidar do nosso corpo, sim, mas não nos apegarmos somente na matéria, somente no corpo, mas temos sempre voltar com a mente e também com o coração para aquele que nos criou, aquele que nos ama nesta vida e nos quer amar por toda a eternidade na felicidade. E então, naquele momento, nós nos encontraremos com todos os nossos entes queridos, dos quais temos saudades. E será uma alegria para esses nossos entes queridos, nossos antepassados, nossos amigos, nossos colegas de estudos ou de trabalho, para então termos a felicidade eterna. Estamos também, agora já foram celebrados
muitos jubilares, padres jubilares. Aliás, eu, lá dia 6 de dezembro, uma vez falei assim rapidamente aqui, quanto me consta, dia 6 de dezembro, quando eu, dia 8 de dezembro, completei 65 anos de feliz sacerdócio, de ordenação sacerdotal. E eu tive a graça, depois de muitos anos de estudos, uns 20 anos de estudos, aliás, é bom, porque há muita gente, de vez em quando, me pergunta, Padre Pedro, para ser padre tem que estudar muito? Primeiramente, tem que ter vocação. E os talentos, a capacidade, as qualidades, a vocação é o chamado de Deus. Deus precisa sempre de mais sacerdotes para atender o rebanho santo do Senhor. E agora depende a pessoa saber responder a este chamado da vocação. Todos nós sabemos, vocação acertada é vida feliz. A pessoa pode ser um pedreiro, pode ser um marceneiro, pode ser uma pessoa varredora de rua, pode ser um médico, pode ser uma professora, pode ser um padre, enfim, um psicólogo, um parapsicólogo. Se a pessoa acerta a sua vocação para a qual Deus concedeu os talentos e lhe deu a vocação, a pessoa então vai se aperfeiçoando, como é o caso dos estudantes candidatos ao sacerdócio. Então, como eu estava dizendo, há pessoas que interrogam, Padre Pedro, são muitos os anos de estudos? São. Todo garoto, todo menino deve lutar, deve procurar estudar o fundamental, como é dito, até, por exemplo, ao 9º ano, e depois vem o ensino médio. É bom falar isso. E o candidato para o sacerdócio faz toda essa caminhada, o ensino fundamental, ensino médio. No meu tempo era assim chamado o curso clássico, 3 anos, ou o curso científico, que vem a ser hoje o ensino médio. Depois disso, o candidato para o sacerdócio tem mais 4 anos de estudos na Faculdade de Filosofia, e terminando a Faculdade de Filosofia, mais 4 anos de Faculdade de Teologia. Eu, por exemplo, estudei, sem nunca rodar, com a graça de Deus, 20 anos, quando então fui ordenado presbítero, ordenado sacerdote. E ainda o padre que quiser, depois de padre, pode fazer mais especialização, mais cursos. Eu, por exemplo, também sou psicólogo e mais tarde também eu estudei com o grande padre Quevedo, que coordenou o curso com 8 professores. 8 professores, 5 eram da Universidade de São Paulo, a doutora Maria Helena, que veio de Lisboa para dar o curso, mais outro professor e outro professor, um da Alemanha e outro da Itália, e sob a coordenação do grande intelectual, grande parapsicólogo, o padre Quevedo. E depois continuou por causa dos programas de rádio, todo dia de manhã, pela Rádio Guarujá, 6h30, e também toda terça e quinta-feira, meia hora de programa, que já são 31 anos e meio, ou melhor, 32 anos, completa esse final de ano agora. Então, fazendo
sempre esta colocação, mensagem de vida, otimismo e esperança. E isso obriga a gente sempre se atualizar para poder levar a mensagem certa para as pessoas que estão em sintonia conosco. Nossa saudação a todas e todos, e desde já almejo a todas e todos um feliz, agradável, abençoado e santo Natal, e por extensão, maravilhoso ano 2026. A gente pode ver como os anos vão passando. Mas então, antes eu estava dizendo, dia 6 de dezembro, então, o arcebispo D. Wilson Tadeu Yenck presidiu a Santa Missa e estavam também concelebrando o Dom Onésimo Alberton e o Dom Gilson Moirer, que vai ser ordenado bispo de Lages no dia 27 de dezembro. E, além disso, também diversos padres que vieram concelebrar e agradecer a minha vida, os 65 anos de ordenação presbiteral, bem como também os 90 anos de vida. Agora, em breve, dia 16 de janeiro, estarei completando, se Deus assim o permitir. Por que eu falo isso? Porque Deus é o dono da minha vida. Todos nós, e sabemos quantas pessoas que de uma hora para outra partem desta vida para a eternidade. Eu sempre, diariamente, especialmente pela manhã, eu me coloco sob o olhar, sob a proteção daquele que me criou e me conserva em nossa vida. Mas nessa Santa Missa também, muitos também, povo santo de Deus, também autoridades que se fizeram presentes e muitas pessoas que têm grande responsabilidade na nossa cidade e também pessoas que já me conhecem há 40, 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, alguns. Eu estou 58 anos, com a graça de Deus, trabalhando na pastoral, em diversos setores, também junto aos enfermos, 19 anos. Eu trabalhei no Imperial Hospital de Caridade, atendendo milhares e milhares de enfermos nos hospitais, seja Bahia Sul, seja SS Card, seja Hospital da Saúde, São Sebastião e outros hospitais. E assim como aqui em Florianópolis, também trabalhei, aliás, a minha jornada, fui ordenado no seminário, no Santuário de Azambuja Brusque, Nossa Senhora de Caravaggio, também Nossa Senhora de Azambuja, pelo arcebispo Dom Joaquim Domingues de Oliveira. E depois trabalhei um ano em Porto Alegre, tanto na periferia, junto às pessoas necessitadas, meio ano, e meio ano no centro de Porto Alegre, para ter um conhecimento, e com muita alegria trabalhei lá, e depois trabalhei 3 anos na paróquia São Sebastião, onde também realiza grande festa em louvor do Divino Espírito Santo, com o pároco de então, Monsenhor Augusto Zucco, durante 3 anos, atendendo também os municípios de Porto Belo e de Itapema. Mas eram pequenas cidades na época. E a meia praia, por exemplo, eu conheci com umas 43 residências. Hoje é algo grandioso.
Depois de lá, fui professor no seminário de Zambuja Brusque, o arcebispo me transferiu para lá. De lá eu vim para Biguaçu, para a paróquia São João Evangelista, e de Biguaçu, então, o arcebispo Dom Afonso Nils, de feliz memória, pediu que eu fosse trabalhar na catedral, onde durante 25 anos, no começo, durante os 3 anos, com o padre Francisco de Sales Benhachini, mais tarde Monsenhor, e também com o padre Pedro Martendal, trabalhamos unidos 25 anos. Depois de a catedral, eu fui para a paróquia São José e Santa Rita de Cássia, no Jardim Atlântico, 8 anos. De lá, e fui para o Hospital Imperial, Hospital de Caridade, Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, 19 anos, e do hospital, então, para a paróquia Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, já 6 anos, quase 7 anos, onde me encontro atualmente. Mas vamos então, nós, e quantos são os sacerdotes que neste ano estão fazendo o seu jubileu de, por exemplo, 60 anos de vida de ordenação sacerdotal. O padre Valdir Stelling, que é filho daqui de São Pedro de Alcântara, e também o padre Jorge Gelati, lá de Canelinha, assim como eu também. Então, essa missa de Lição de Graça, e continuem rezando pelos sacerdotes. Quanto é importante a oração de todo o povo santo de Deus. E agora, pelo Natal, a Caritas brasileira fez uma campanha muito bonita, onde 10 milhões de estrelas que vão sendo acesas na véspera de Natal ou na noite de Natal. Que as pessoas, a família, os parentes que vêm, ou vizinhos, se unam, façam oração e, melhor ainda, quem sabe, ler São Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 21, que nos narra o nascimento do menino Deus. E rezar também, agradecendo esse ano 2025, e já fazendo pedido do ano 2026, pela saúde, para o desenvolvimento cada vez maior espiritual. E as velas do Advento, as 4 velas, sempre acesas em cada primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo do Advento. O que quer dizer isso? A vela quer dizer fogo, quer dizer luz. E se você tomar a Bíblia Sagrada, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, Cristo diz: eu sou a luz do mundo, que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida de eternidade. Então, procuremos cada um de nós viver o Santo Natal e aquelas 4 velas acesas, que vai ser acesa, que foi acesa agora domingo passado, nos diz que nós, assim como 4 velas dão umas chamas, uma luz maior, uma claridade maior, também nós, nessas 4 semanas do Advento, nos esforçamos, e com a graça de Deus, para viver em maior amizade com Cristo Jesus. Estamos findando o nosso programa. Saúde, alegria, felicidades, especialmente um santo e feliz, abençoado Natal, e desde já também maravilhoso ano 2026, e agora a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, também as nossas orações, e a bênção da água
e beba depois com muita fé, com muita devoção. E lembre-se, na próxima quinta-feira, das 3 às 3h30, a mensagem de vida, otimismo e esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé essa água, vai lhe fazer um grande bem para a sua saúde corporal e espiritual.